Olhe para Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Nós vivemos na era da distração. Nossos olhos são bombardeados por milhares de imagens, telas e notificações a cada segundo. Mas a pior cegueira da igreja não é causada pelo brilho dos celulares, é causada pelo brilho do nosso próprio ego. Nós passamos a vida inteira olhando para os lugares errados. Olhamos para o nosso passado com culpa. Olhamos para o nosso futuro com ansiedade. Olhamos para os nossos irmãos com julgamento. E o mais perigoso de tudo, olhamos para nossas próprias obras tentando encontrar algum mérito de salvação. O Evangelho, no entanto, exige um direcionamento violento da nossa vida. A Bíblia inteira pode ser resumida em um único comando: olhe para Jesus. Não olhe para a sua religião, não olhe para o seu pastor, não olhe para a sua conta bancária e, pelo amor da sua própria alma, não olhe para a sua própria justiça. A cura para a sua miséria espiritual começa no exato milissegundo em que você tira os olhos de si mesmo e os fixa na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi picado por serpentes venenosas no meio do deserto. O veneno corria nas veias e a morte era uma certeza. Mas Deus não enviou uma receita médica. Deus não mandou o povo olhar para as próprias feridas para tentar limpá-las. A ordem de Deus foi bizarra para a mente humana. Moisés levantou uma serpente de bronze e uma haste, e a ordem era simples: quem olhar para a haste viverá. Jesus usa essa mesma imagem no Evangelho de João. O pecado é o veneno mortal que corre no sangue de toda a humanidade. Ficar olhando para seus próprios pecados em um estado de condenação eterna não vai curar você. A introspecção sem Cristo gera apenas desespero e suicídio espiritual. A salvação não acontece quando você entende a profundidade da sua vida. A salvação acontece quando seus olhos se encontram com o Filho do Homem, levantado no madeiro. Olhar e viver é a mecânica da graça. O apóstolo Pedro experimentou o maior milagre, o maior fracasso no mesmo cenário. Ele pisou nas águas do mar da Galileia e começou a caminhar sobre o abismo. Enquanto os olhos de Pedro estavam cravados no rosto de Jesus, as leis da física foram suspensas, ele caminhou sobre a morte. Mas o texto diz que ao reparar na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. A água não afundou Pedro, o vento não derrubou Pedro. O que quase matou o apóstolo foi a mudança de foco. Quando você tira os olhos da soberania do mestre e começa a calcular o tamanho de sua crise financeira, do seu diagnóstico médico ou da sua crise conjugal, você afunda como uma pedra. A ansiedade cristã nasce no exato momento que o problema se torna maior do que o Salvador na tela da sua mente. Paulo, em Hebreus, nos diz que estamos em uma corrida de resistência. O peso do mundo e o pecado tentam nos embaraçar e nos derrubar no chão da terra. Como nós vencemos essa maratona exaustiva?
O texto responde, olhando firmemente para Jesus. A palavra grega original significa desviar o olhar de todas as outras coisas para focar intensamente em uma só. Nós olhamos para ele porque ele é o autor da nossa fé, aquele que escreveu a nossa salvação antes da fundação do mundo. E nós olhamos para ele porque ele é o consumador, aquele que gritou: está consumado na cruz e garantiu a nossa chegada ao céu. Jesus suportou a vergonha pública, a tortura romana e a ira de Deus, porque ele via a alegria de nos ter como herança. Hoje ele não está mais pendurado em sofrimento, ele está sentado à destra do trono de Deus, governando cada ato do universo. A santificação não é alcançada focando no seu próprio esforço para não pecar. A santificação é alcançada contemplando a glória de Cristo. O apóstolo Paulo ensina que, contemplando a face do Senhor como em um espelho, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Você se torna semelhante àquilo que você mais admira. Para onde você está olhando hoje? Os seus olhos estão fixos na sua conta bancária vazia? Estão fixos nas ofensas que você sofreu no passado? Estão fixos na sua própria justiça, achando que você é bom o suficiente para entrar no céu? Arrependa-se dessa cegueira espiritual agora mesmo. Arranque os seus olhos do seu próprio umbigo e levante o rosto para o alto. Olhe para Jesus na manjedoura. Olhe para Jesus na cruz ensanguentada. Olhe para Jesus no túmulo vazio. Olhe para Jesus no trono da glória. Entregue o controle da sua vida àquele que enfrentou o inferno para que você pudesse olhar para o céu. Senhor Deus, Pai das luzes, nós confessamos que a nossa visão espiritual é fraca, turva e facilmente distraída pelas coisas passageiras desse mundo caído. Nós perdemos muito tempo olhando para os nossos medos, para os nossos inimigos e para nossas próprias fraquezas. Espírito Santo, opera um milagre nos nossos olhos hoje. Dai-nos a capacidade de olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé. A beleza da santidade de Cristo ofusque qualquer outra atração terrena em nossa vida. Sustenta-nos na tempestade e não nos deixe afundar no mar das nossas próprias dúvidas. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso foco, a nossa salvação e a nossa alegria eterna. Em teu nome poderoso. Amém.